Primeiro eu vou falar de um fenômeno chamado adaptação hedônica. Hedônica com H. Hedônica. Hedonismo, vem de hedonismo, né? Que é uma filosofia de vida que, vamos dizer, defende a busca do prazer como finalidade da vida humana, tá? Sim. Então, mas aqui no caso é uma adaptação hedônica, né? Que é o seguinte, é uma tendência que o ser humano tem de se adaptar às coisas boas que acontecem à sua vida. Por exemplo, vou dar um exemplo para que isso fique mais, vamos dizer assim, claro. Imagina que aquela pessoa que está preparando para fazer aquele concurso público dos sonhos. E aí ele vai lá, faz a prova e no dia que sai o resultado, ele depara lá com o nome dele na lista dos aprovados. Sim. Aquele momento é um momento de euforia, de alegria, né? Tem aquele negócio, a pessoa fica realmente eufórica, porque passou no concurso e tal, tal, tal. Bom, aí ele vai, em concurso público, normalmente tem aquela hora de tomar posse do cargo, aquela coisa Isso. toda, e ele continua empolgado. E vai lá, começa a trabalhar. Quando ele começa a trabalhar, ele continua empolgado. Vamos supor que é para ele atender ao público. Então, ele está sempre alerta, chega uma pessoa, ele já está chegando junto para atender, ver o que a pessoa está precisando, para poder atender a pessoa da melhor forma possível. À medida que o tempo vai passando, né, ele vai, de repente, começando a perder aquela empolgação inicial que ele tinha. Né? Às vezes, quando ele recebe o primeiro salário, que é um salário bom, né, ele fica empolgado, porque agora eu posso comprar aquilo que eu não posso Agora? fazer, agora eu posso, de repente, viajar, tal, e aí vai. Com o passar do tempo, depois de 1 ano, 2 anos, aquela empolgação dele já acabou. Ele está lá sentado na cadeira dele, chega alguém para ser atendido, ele faz de conta que não viu, vai fazendo corpo mole, mas aquilo que ele tanto queria, o salário bom, o emprego para o resto da vida, está lá, continua igual. Mas a empolgação dele não é mais a mesma. Então, isso chama-se adaptação hedônica, ou seja, a pessoa acostuma com aquilo que é bom e não passa a não dar mais valor àquilo. Ou seja, é uma coisa que às vezes passa despercebido, né? É como se nós acostumássemos com aquilo que é bom e deixamos de valorizar a presença disso em nossa vida. A mesma coisa pode acontecer nos relacionamentos, tá? A pessoa, quando começa um relacionamento, muitas das vezes, é empolgada, a paixão, aquele Isso. O negócio, início, aquele o fogo. início, aquela coisa, né? Tudo que a pessoa diz é legal, é bacana, mas com o passar do tempo, as coisas começam a esfriar. O relacionamento é bom, não é ruim, é bom, mas ele meio que acostuma com aquilo e vai se acomodando. É aí que entra a ideia, né, dessa história de acomodar, de você estar na zona do conforto. Quando a gente fala zona de conforto, leia-se acomodação. É a mesma coisa, tá? Então, é uma tendência do ser humano a ocupar esse lugar. Então, mas é preguiça, é falta de vontade. É sim, mas é uma tendência que o ser humano tem de fazer isso, tá? Então, quando a Michelle fala lá, faça qualquer coisa, dá um passo adiante, arrisque mais. Isso cognitivamente é muito bonito, mas o cognitivo não dá conta disso, não dá conta de fazer isso. É preciso que seja o quê? Que tenha um viés emocional.
Porque aqui no cérebro, nosso cérebro costuma enganar a gente, tá? Porque está nas entranhas, está no sistema límbico, envolvendo todo o nosso processo emocional. Por isso que falar isso para a pessoa, às vezes não adianta nada, entra por um ouvido e sai para o outro, entende?